Eu sou a Maggie e eu vim aqui para um Drops meio longo hoje pra falar um pouco sobre algumas impressões e algumas referências que aparecem no livro novo que saiu essa semana sobre Innistrad. O nome do livro é Children of the Nameless e saiu só em inglês num e-book em PDF gratuito. O link pra baixar vai estar aqui na descrição. Ele foi escrito pelo Brandon Sanderson, que é o mesmo cara que escreveu a trilogia Mistborn. Rafael Sais está particularmente contente com isso porque ele é fã da série. Então, antes da gente começar essa parte, vamos dar os parabéns para a equipe de narrativa por ter os contatinhos e por ter feito a Beyoncé tacando um livro inteiro na nossa cara, assim, com, tipo, menos de um dia de antecedência. Antes de mais nada, parte 2. Esse vídeo tem spoilers do livro. O recomendado é ler antes, o link tá aqui na descrição, e depois voltar aqui pra comentar as coisas com a gente, ou assistir por sua própria conta e risco, dizendo, tá bom, spoilerzinho, assim. A gente não vai resumir o livro aqui, porque ele é gigantesco, ele tem 127 páginas. Vocês não querem me fazer isso, né? Eu já pego um conto da semana e já faço resumo de quase meia hora, imagina se vocês me dão um livro pra resumir. Vai dar certo, gente. A protagonista do livro chama Tassenda, e ela tem uma irmã gêmea que chama Willia. Tassenda tem uma maldição, onde ela fica cega durante o dia, e a irmã dela fica cega durante a noite. Elas recuperam a visão ao passar do pôr do sol, assim. É uma parada bem Innistrad. A narrativa do livro é similar aos livros do Game of Thrones, que você não tem um título para cada capítulo, mas você tem o nome do protagonista, que vai ser o ponto de vista desse capítulo. Então ele começa pelo ponto de vista da Tassenda, e depois passa pro Davriel, que é o cara da capa, e depois meio que mistura. Uma referência que não ficou clara, que é um probleminha, é o anjo sem nome. Eles mencionam esse anjo sem nome, mas antes, no cânone de Innistrad, tinha um anjo, antes da existência da Vacine, que até onde a gente saiba, era BW, porque a Sigarda é verde e branco, a Bruna é azul e branco, a Gisela é vermelho e branco, e daí tinha mais esse anjo, que fazia uns pactos meio escusos, fez tratos com demônios, e todas elas condenaram essa prática, mas a Vacine foi mais ferrenha na punição, matou esse anjo, e baniu o nome dela. Mais pra frente no livro tu vê que não é esse anjo que eles estão falando. Então é uma falhinha de revisão bem séria. Cá estou eu tentando suavizar a informação. Eles falharam a revisão, porque você tá falando de um mundo onde já tem um anjo sem nome dentro do cânone, então não dá pra fazer essa referência, sendo que a referência não tá certa. Tem vários outros nomes próprios, tipo Lord Vast, tipo Jagret, tipo Vex, sendo um lugar, que eu fui procurar pra ver se a gente já conhecia essa gente de outros momentos, mas na verdade não. Esses são lugares novos, então existe uma chance deles aparecerem no Commander um dia. A nossa protagonista, Tassenda, ela sofre de uma coisa muito comum na mídia que chama Síndrome do Sobrevivente. A Willia, que é a irmã gêmea dela, morreu, e a Tassenda fica naquela vibe do queria que tivesse sido eu, queria que a irmã tivesse sobrevivido ao invés dela. Isso tá bem comum na mídia hoje em dia. Já o Davriel Kane, que é esse cara da capa, ele tem um bigode cretino, e na minha cabeça ele também tinha um sotaque cretino, e o especial dele é roubar mágicas, então tudo indica que ele seja de Mir. Uma coisa interessante sobre ele é que Kane é um sobrenome que a gente ouve, mas em pontos diferentes do livro, quando ele vai interagindo com outras pessoas diferentes, ele vai dando sobrenomes diferentes. Então, os sobrenomes, não sei de que jeito ele quer se proteger, porque Davriel não parece nome super comum, né? Mas ele dá sobrenomes diferentes para pessoas diferentes com quem ele interage. Ele também tem uma entidade dentro da cabeça. Quando essa entidade começa a sussurrar no ouvido dele, parece tipo o Homem-Corvo, parece aquele bicho que tinha na cabeça do Tezzeret em Test of Metal, mas na verdade ele parece ser uma versão espírito do véu metálico embutida na cabeça dele, porque ele dá algumas habilidades de cura e outras vantagens pro Davriel. Essa entidade foi roubada de um homem moribundo em um plano de existência moribundo. É engraçado, a trama é em Innistrad, só que a gente leva umas 18 páginas pra receber essa confirmação textual. Na página onde você vai baixar o livro, já diz que a história se passa em Innistrad e tal. A capa já dá umas indicações, assim, dos vitrais e tal. Mas
né? Leva 18 páginas. E ao mesmo tempo que a gente é apresentado a Davriel, tem outra personagem que chama Miss Highwater. Ela é governanta da mansão e ela é um demônio também, porque o Davriel Kane faz pactos com vários demônios. A gente já não viu isso antes em algum lugar? E ela dá muitos cortes nele. Eles têm uma intimidade e tal, dela, sabe, dar umas tiradas, assim. Ele fala alguma coisa, você só quer saber do seu chá e não sei o quê. É bem engraçadinho. Mais pra frente no livro a gente fica sabendo que, na verdade, o nome dela é Voluptara. Ela é uma demônia seduzente, que, por sinal, estava presa dentro da Câmara Infernal, que ela tem no livro com Davriel, é que ela vai tomar a alma dele se ela conseguir seduzi-lo. E ele deixa bem implícito que ele não curte muito a ideia, não. Ela não conseguiu seduzir ele há anos, mas ela também é muito boa em contratos e contabilidade, então Davriel meio que contratou ela por essas habilidades, não só pelo poder de sedução. Eles inclusive zoam ela pelo nome do Voluptara, mas ela disse que ela escolheu esse nome quando era mais jovem e tal, e essa era a vibe dela. Agora ela tá ok com Miss Highwater. Falando em Dona Liliana Vez, Davriel, inclusive, sabe fazer uns pactos muito melhores do que ela. Ela podia eventualmente conversar um pouquinho, né? Trocar umas ideias sobre pactos demoníacos. Porque o Davriel, por exemplo, fez pactos que eram impossíveis de serem concretizados. Um dos demônios só ganharia a alma dele se o Dav vivesse até os 65 anos sem morrer, por exemplo. Então esse demônio tem que proteger ele. Também o Davriel deixa implícito em certo ponto do livro que ou ele já morreu, ou ele tem mais de 65 anos, nada fica exatamente claro, mas esse pacto, ele deixa implícito que não tem como ser concretizado. Ok, a gente sabe onde rolar o livro, mas a gente não sabia quando estava rolando esse livro. Leva mais ou menos um terço do livro pra gente saber que ele se passa 1 ano depois da vacina ter enlouquecido. Tem uma igrejinha no vilarejo da Tacenda que tirou os símbolos da igreja vaciniana, tem só o contorno, e eles mencionam que tem uma runa entalhada na superfície da lua, que no caso é o glifo da Nissa que ela botou lá pra selar Emrakul na lua. Pelo que a Tacenda fala, aparentemente em Traben todo mundo é devoto de outro anjo agora, e fica implícito que a Sigarda até aparecer em Cátaros da Sigarda, que inclusive foi promovida a arcanjo. Deusa, linda, minha comandante. A Sigarda é a única sobrevivente dos anjos maiores de Innistrad depois dos eventos de Lua Arcana. Então isso é muito importante saber. O autor, o Brandon Sanderson, ele é jogador de Magic há muito tempo. Ele foi entrevistado no Weekly MTG e tem um live tweet lá no Twitter do Lorenautas, vamos deixar o link aqui. O Brandon gosta muito de Innistrad, mas ao mesmo tempo ele zoa muito do design, do visual das pessoas de Innistrad. Ele, pela voz do Davriel, ele fala mal do excesso de fivelas que as pessoas usam. Falam que tem demônios com ganchos no lugar das mãos, tipo, né, seu Griselbrand ali. É genial, eles falam dos chapéus, beleza. Essa entidade na cabeça do Davriel aparentemente sabe de coisas que estão acontecendo em outros planos. Ela menciona um conflito e fronteiras entre planos tremendo. Será que é Ravnica? Não temos evidência textual. Da metade pro final do livro aparece um outro personagem que chama Ron. E pelo que ele fala, ele diz que ele já foi matador de lobisomens, já foi matador de vampiros e depois foi matador de anjos. Nisso eu lembrei que tem um cara mencionado nos flavors em todas as 6 coleções de Innistrad. São 9 cartas no total, a gente vai botar na descrição. Acontece que nos flavors o nome do cara é Hem Carolus. No livro o nome dele é Ron. Mas voltamos ao mesmo problema de revisão do Anjo Sem Nome. Você põe um personagem com um nome diferente e uma história muito parecida com alguém que já tá no cânone, ou tá precisando da revisãozinha, né, gente? Aquela coisa... Calma. Lembra que o especial do Davriel é rouba mágica? O Davriel rouba um feitiço que você consegue vazar tinta em alguma coisa e ele resolve escrever em Ugrotano Antigo. Ele já teve em Ugrota. Isso é muito importante. Pelas contas desse demônio que tem que proteger ele até os 65 anos, ele menciona que só faltam 16. Então, até onde esse demônio sabe, o Davriel tem 49 anos. Só que isso não fecha, porque o Grota foi destruída, é um outro plano de existência que foi destruído antes da emenda
ainda. Então, muito provavelmente ele é um Old Walker, que ou ele envelhece devagar, ou tem algo a ver com esse negócio dele ter dito que já morreu antes. Mas ele fala isso tão por cima que não tem como a gente ter nenhuma ideia concreta sobre isso. Assim como o Véu Metálico e assim como o Homem-Corvo, essa entidade na cabeça do Davriel tenta ele várias vezes. Pode usar os meus poderes, você sabe que você vai conseguir sozinho, você não consegue, pode usar, vai nessa. Só que daí ele tem uns flashbacks de uma vez que ele usou o poder da entidade e parece que foi demais, parece que ele se vê num trono e tem várias pessoas se prostrando pra ele, e ao mesmo tempo tem muita gente morta usando uniformes de uma cor que não era dele, e alguns soldados mortos usando as cores do exército dele, que são o quê? Preto com dourado. Por que as pessoas têm mania de botar os exércitos no Magic de preto com dourado, gente? Família do pai da Liliana, os soldados usavam preto com dourado. Aquele reino que o Nicol Bolas rege em M19, eles usam preto com dourado. Se não é uma referência, fica feio, porque tá ali. Eu fico muito revoltada. Mas pro final do livro tem uma reviravolta que vou dizer que eu manjei um pouco antes. Inclusive já quero um card da Tassenda no Commander, mesmo porque não ficou claro que ela é, não ficou claro que tipo de poder especial ela tem, mas ela tem um poder especial. Acabando o livro, eu posso dizer pra vocês que eu recomendo ele. Os personagens são bons, tu torce por eles, as reviravoltas fazem sentido. Na verdade, é um livro bem excelente, assim. Eu já li vários livros do Magic de Nova Firexia pra frente, e esse tá muito, muito bom mesmo. Ele enche um pouco da lacuna narrativa gigante que ficou do primeiro bloco Innistrad, porque Innistrad 1 não teve nem conto nem livro. O flavor nos cards foi tão bom que veio com essa riqueza, sabe? Muito incrível. Mesmo que os eventos do livro sejam um ano depois de Sombras em Innistrad. Tá, Sombras em Innistrad teve conto? Teve. Mas não foi exatamente Innistrad, foi Sentinelas em Innistrad. Então não é bem a mesma coisa. E com isso, acabamos mais um episódio dos Lorenautas. Vamos continuar a conversa aqui na caixa de comentários ou no Twitter, no @Lorenautas. Por favor, se inscrevam no nosso canal ou nos nossos canais respectivos. Curtam, compartilhem o episódio e comentem com os amigos. Até mais! Falou!